Lucas capítulo 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Filho do Homem achou fé na terra? Eu quero repassar em algumas mensagens para todos os nossos irmãos que crê na palavra, como o irmão Brana ensinou, que teve 3 nomes de filho: o Filho do Homem, o Filho de Deus e o Filho de Davi. Só que o irmão Brana não esclareceu no momento que o Filho do Homem teria mais uma manifestação. Porque nos dias de Jesus, ele estava manifestando esse ministério, Filho do Homem. Você não pode tomar nos dias de Jesus como Filho de Deus. Agora, eu estou falando para vocês do profeta, é o desvelar de Deus. Eu tenho vários parágrafos, não vai dar tempo de eu ler todos, mas está tudo no desvelar de Deus. 3 nomes de filho. Então você sabe, tem Filho do Homem, Jesus, depois Filho de Deus, que era o Espírito Santo, durante as eras, e Filho de Davi, quando ele vier para reinar. Mas existe, depois do Filho de Deus, o ministério das eras, tem o ministério do Filho do Homem no entre-meio, outra vez. Por isso que ele é o primeiro e último, o Alfa e o Ômega, e ele vem exatamente como Alfa, Filho do Homem, e como Ômega, ele vem outra vez Filho do Homem. Isto é o que o irmão Brana ensina. O desvelar de Deus 60. Ele veio em 3 nomes de filho. Ele veio no nome do Filho do Homem, Filho de Davi, Filho de Deus. O irmão Brana inverteu aqui. Mas você pode prosseguir: Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Só que depois de Filho de Deus, que foi as eras, aí tem o cumprimento de São Lucas 17, 26 a 30. E esse também, que nós acabamos de ler aqui, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Não achou fé. Sempre quando o Filho do Homem chegou, havia incredulidade na terra, não fé na terra. Jesus veio e não encontrou fé na terra. Ele encontrou incredulidade. Quem creu foi uma prostituta, foi um ladrão. É muito pouca gente que pôde crer. Mas quem descreu foi muito mais gente. O 61 do desvelar diz: ele veio primeiro no Filho do Homem, porque ele era um profeta. Filho do Homem sempre está mostrando um profeta, não Filho de Deus. Guarde bem. Filho do Homem, ele era um profeta. Agora, Jeová, ele mesmo chamou Ezequiel e os profetas, Filho do Homem. O que tu vês? É coisa que o irmão Brana pode corrigir em outra mensagem, mas ele diz aqui: Jesus nunca referiu-se a si mesmo como Filho de Deus. Ele sempre dizia: crês tu
no Filho do Homem. Quando ele falou, através de João, o evangelista, ele falou o Filho de Deus. Porque João representa o evangelho do Filho de Deus. Os demais falaram Filho do Homem. Ele referiu-se a si mesmo como Filho do Homem, porque as Escrituras não podem ser quebradas. Não pode haver nada quebrado nas Escrituras. A mensagem que prego não é uma coisa que eu tenho aqui de cor para você, mas eu tenho que provar para você que foi William Branham que disse, que foi a Bíblia quem disse, que a minha voz não adianta nada, eu falar até bonito, não vai adiantar nada. Tem que ter prova. Você falar bonito não adianta, tem que ter prova. Então, tem que estar provado aqui pela mensagem do irmão Branham. Filho do Homem foi no tempo que Jesus estava na terra, porque é tempo de profeta. Jesus estava na terra como Filho do Homem, 65, o desvelar. Então ele não poderia vir chamando a si mesmo de Filho de Deus, porque não era aquela dispensação. Ele era o Filho do Homem profetizado. Ele era o profeta, o Filho do Homem profetizado. Então Jesus estava na terra como Filho do Homem e não como Filho de Deus. Guarde bem que o irmão Branham vai ensinando isso aqui para nós agora. É bom aprender com um profeta. Então ele estava na terra como Filho do Homem. Parágrafo 69 do Desvelar. Ele viveu nas eras da igreja como Filho de Deus. A pregação, se não é de acordo com o que o irmão Branham falou, não adianta nada eu fazer uma pregação, vou perder tempo, porque a revelação está na mensagem do profeta. Então a gente tem que ir corrigindo, cada um se pode corrigir sua maneira de ver, de crer. Você não vai corrigir para crer que nem eu, não. Você vai corrigir para crer que nem o profeta. Eu corrijo minhas pregações para crer como profeta, como William Branham. Então o irmão Branham diz que ele viveu nas eras da igreja, Jesus viveu nas 7 eras da igreja como Filho de Deus. Mas quando ele estava na terra, ele era filho do homem, porque ele era um profeta. Ele era o alfa, ele era o primeiro. E quando acontecesse dele vir manifestar como ômega, como último, ele estaria se revelando da mesma forma. Filho do homem, profeta, no entardecer, nos dias da voz do 7º anjo, nos dias do Elias. Isto é maravilhoso, crer no profeta. Escuta, então depois que o Espírito Santo veio, ele era então o Filho de Deus. Bom, a gente vai ter mais, mas ele era Filho de Deus desde antes. Não importa, mas não era aquela dispensação. A dispensação que ele estava vivendo era de profeta, era Filho de Deus. Você vai ver que o irmão Branham era profeta desde quando nasceu. Mas quando ele usou o ministério profético, foi em 63. Mas ele teve muita coisa, como sinais, cura divina. Ele teve muita coisa antes que indicava que era um profeta. Mas o cumprimento mesmo do ministério profético do irmão Branham foi exatamente em 63, 64, 65, certo? Foi exatamente esses últimos anos de vida do profeta. E Deus levou o nosso profeta. Isso tudo deveria nos ajudar a entender por que até o irmão Branham foi embora. Deus é um espírito. Ele era e é o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus. Filho de Deus é o Espírito Santo no povo. Filho do homem é o Espírito de Deus no homem. Então, você não pode confundir. 71.
nós vamos encontrar entre filho de Deus e filho de Davi, que ainda vai acontecer, que é no milênio, entre filho de Deus e filho de Davi, aí nós temos outra vez o ministério de filho do homem, que é o entre meio. 71, o desvelar de Deus. Agora você recorda entre o filho de Deus? Na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora. E em Lucas, ele disse que ele seria revelado outra vez como filho do homem, o profeta, cumprindo o resto disto. Então, enquanto ele estava na terra, filho do homem, guarde bem estas coisas. Filho de Deus durante as eras. Quando ele chega em Laodiceia, Laodiceia põe ele para fora da igreja. E ele diz: eis que estou à porta e bato, porque ele está do lado de fora. Ele estava do lado de fora. Eles colocaram o Filho de Deus do lado de fora. Aí ele vem e manifesta como filho do homem, outra vez. Depois eu vou deixar aqui o parágrafo para você. E é bom deixar para você saber e marcar, provando sua palavra 221, pregada 16/8/64. Ele fala do Filho do Homem no entremeio. Então guarde bem, ministério do Filho do Homem é alfa e ômega. Por isso ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu sou o Filho do Homem e eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem nos dias de Jesus. Ele está dizendo isso. Eu sou o Filho do Homem no final. Depois que passa as eras, 7 eras do Filho de Deus. Aí vem o ministério do Filho do Homem outra vez. Hoje tem sido cumprido essas escrituras, 108, se você quiser. Isto ensina também o irmão Brana. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. O que era isso? Era o mesmo Deus todo o tempo, simplesmente mudando sua forma, mudando sua máscara, o seu morfe. Mas ali dentro era Deus. Ao mesmo tempo, era Deus como filho do homem, agora era o mesmo Deus como filho de Deus, que era o Espírito Santo na igreja, mas filho do homem sempre é Deus conosco. Filho de Deus é Deus em nós. Então, quando Jesus na terra, ele é o filho do homem. E o que a Bíblia diz? Isaías 9:6. Ele era o Deus conosco. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Guarde bem este ministério. Alfa e ômega é filho do homem. Estamos falando de Bíblia, de mensagem do profeta. Jesus se revelou na era do Espírito Santo como filho de Deus, a era do Espírito Santo, a era do Pentecostes para cá. Começou ali no Pentecostes e veio até Laodiceia. É a era do Espírito Santo. É a era que o povo precisava ter recebido o Espírito Santo dentro deles. Porque Jesus, como filho do homem, está conosco. Na Galileia, estava conosco na América do Norte. Era Jesus, como filho do homem, cumprindo seu ministério de alfa e ômega. Mas Jesus revelou na era do Espírito Santo, quando o Espírito Santo caiu em Pentecostes e veio até o final de Laodiceia, ele revelou como filho de Deus. Jesus, ele revelou a si mesmo ao seu povo, na era do Espírito Santo, como filho de Deus. Estou lendo o Desvelar 91. O desvelar de Deus é para mostrar para nós, ele está desvelando, ele está mostrando, ele está se revelando
para nós. Mas a maioria de nós não queremos vê-lo. E ele está se desvelando exatamente quando ele vem e é um homem, mostrando que ele está operando, que ele é o mesmo que veio lá no tempo da Galileia, ele é o mesmo tempo agora da Galileia dos gentios. Você sabe que é chamado final aqui, no Arizona, a Galileia dos gentios. Porque tem aquela Galileia lá atrás, dos judeus. Essa daqui é a dos gentios. O 92, o desvelar de Deus, ele teve que fazê-lo na forma de filho, como filho do homem na terra. Vem. Ele tinha que estar na forma de filho. Então, quando ele voltou do Pentecostes, ele era filho de Deus, outra vez. Então é acompanhar estas manifestações de Deus, vindo como filho do homem, filho de Deus, filho do homem no entardecer, cumprindo São Lucas 17, 26 a 30, São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores ainda fará, e cumprindo outras escrituras, mostrando o ministério do Filho do Homem para nós, através de um profeta. Por isso, quando você lê a mensagem do profeta e vê o que foi feito, e as pessoas enganavam e diziam, ele tem que ser Jesus. Não, era Jesus que estava nele. O mesmo Deus que operou em Jesus, agora Jesus operou em Brana. Os mesmos feitos que foram feitos em Jesus, Jesus fez mais em Brana, no entardecer, no ministério do Filho do Homem, do que foi feito durante as 7 eras, que foi o ministério do Filho de Deus, o Espírito Santo num povo. Sempre quando Deus faz algo grande, é Filho do Homem, é Deus fazendo aquilo num homem. Não é mais do que um homem, é um homem. Deus só trabalha desta forma, através de um homem. O 112 do desvelar, poderia ser possível os gentios fazer a mesma coisa? Ó Deus, quando eles tiveram as eras da igreja do Filho de Deus. Eras da igreja do Filho de Deus, não Filho do Homem. Quando termina as eras, Laodiceia, aí entra o Filho do Homem outra vez, que é o ministério de São Lucas 17, 26 a 30. 120, o desvelar. Então, no dia de Pentecostes, a palavra veio e estava na forma de Filho de Deus, no dia de Pentecostes. Mas quando ele estava andando ali pela Galileia, Cafarnaum e outros, ele era Filho do Homem. Deus numa carne. Quando veio e operou através do 7º anjo, de Apocalipse 10, de 1 a 7, ele era Filho do Homem. Já tinha vencido as eras da igreja, 7 eras da igreja, do Filho de Deus. Aí Deus se encarnou outra vez, para mostrar para nós, eu sou agora o ômega, o último. Último é o último mensageiro, se você pode notar isso. Mas o 7º anjo, da 7ª era da igreja, ele não parou apenas na 7ª era da igreja. Ele foi o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Irmão Brana diz, é o mesmo homem, é o mesmo ministério. Era o ministério do profeta de Deus. E muitos querem separar isto. Não, na era de Laodiceia, ele veio, operou. Na era de Laodiceia, foi posto para fora. Quando ele foi posto para fora, naquela era de Laodiceia, como filho de Deus, ele foi posto para fora, aí Deus levantou como filho do homem. Aí veio o ministério para revelar a palavra,
para trazer o novo nome. Por isso, com o Filho do Homem, o nome é Jesus. Mas no entardecer, outra vez o ministério do Filho do Homem é o novo nome, Bran, que Deus operou, foi em outro homem. Aquele Jesus estava dentro de outro homem, usando um outro nome para manifestação. Não é que você tem que fazer as coisas usando o nome de William Branham, mas você tem que admitir que Deus está sempre operando através deste nome. É o novo nome dele nesse tempo final. 7º anjo, 7º selo, 7 trovões, tudo isso daí veio no tempo do novo nome. Esta é a revelação para os filhos de Deus. Então, o irmão Branham diz, nesta última hora, 184, o desvelar. Nesta última hora, como Cristo foi colocado para fora da sua igreja, o Filho de Deus, como ele é revelado, como Filho do Homem, ele vem outra vez. Então ele foi posto para fora. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. O Filho de Deus foi posto para fora. E aí ele se revelou outra vez como Filho do Homem. Porque agora ele estava Deus num homem. Quando Deus está na igreja, é Filho de Deus. Desde o Pentecostes, da primeira era, até Laodiceia. Mas quando eles colocam ele para fora, e ele bate na porta, ele é Filho do Homem. Ele é São Lucas 17, 26 a 30. Cumprindo a palavra outra vez, deixa eu repetir. Quando ele veio na forma dos pentecostais, bom, já estou lendo outro parágrafo, 314. Quando ele veio na forma dos pentecostais, ele está suposto a se revelar outra vez como a mesma semente foi, o Filho do Homem. Ele revela a si mesmo como Filho de Deus através da era do talo. E essa era do talo, você vê, vem de Lutero, Wesley e Branham. Branham não é o talo. Branham é o ministério do Filho do Homem, é a semente. Mas Deus veio revelando através da era do talo. E assim por diante. Mas nesta última era, que é a era da noiva, que é depois do Pentecostes, que é depois da era laodiceana, mas nesta última era, ele revelará a si mesmo como Filho do Homem outra vez. E ele pergunta, compreendem? Muitas vezes a pessoa diz amém, mas não compreendeu nada. Tem muita gente que você fala sobre a deidade e diz amém, mas ele não entendeu nada. Tem que ter revelação disto. Quando falo o alfa é filho do ômega. O alfa e o ômega são filhos do homem. É o ministério filho do homem. Alfa e ômega. Aí a pessoa pode até dizer, amém, é Cristo. É Cristo, mas lá é Cristo com nome, e aqui no final é Cristo com novo nome. Por isso ele diz, eu sou o primeiro e o último. Vocês nunca tiveram explicação disso, só um profeta que vem dando essa explicação para nós, para nos instruirmos nessa palavra. 321, o desvelar de Deus. Ele veio como Filho de Deus. Agora ele revela a si mesmo como Filho do Homem, e então ele revelará a si mesmo como Filho de Davi no trono. Veio os 3 filhos, exatamente. Oh, que coisa! De novo, como o original. Então a pessoa, não tendo luz suficiente, ela vê apenas Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Mas tem o entremeio, que é exatamente o tempo do segredo, do mistério, daquele dia e hora,
que ninguém sabia e veio cumprindo. São Lucas 17, 26 a 30. Mateus 24, 36. O dia e hora que ninguém sabia. Isso tudo veio cumprindo. E as pessoas não ficaram sabendo que é exatamente depois do ministério do Filho de Deus, aí vem Filho do Homem no entremeio. Estou chegando aqui para ler este parágrafo. 370, o desvelar de Deus. Aí ele pergunta assim, ó, quantos o veem de pé? Irmãos, quem estava ali? Era um homem. Mas ele estava perguntando para as pessoas assim, ó, quantos o veem de pé? O poderoso conquistador, a palavra feito carne, desvelada diante de nós. Quantos? Oh, isso é digno de repetir, né? Quantos o veem de pé? Vocês viram o Filho do Homem com os judeus? Vocês não viram, porque vocês são gentios. Mas e agora, gentios? No seu espaço de tempo, que Deus está tratando com vocês. São Lucas 17, 26 a 30. Quantos o veem? O poderoso conquistador, a palavra feito carne, desvelada diante de nós, o Alfa, o Ômega, aquele que era, o que é e o que há de vir, a raiz e os rebentos de Davi. Era o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Filho do Homem, e será o Filho de Davi. 370, vou repetir porque isso é muito bom. Acompanhe, o irmão Brando diz, é 3 nomes de filhos, só que ele não explicou para nós. Quando ele falou sobre 3 nomes de filhos, ele não explicou assim, só que Filho do Homem vai revelar 2 vezes. É 3 nomes de filho, mas Filho do Homem revela 2 vezes, no tempo de Jesus e no entardecer. No tempo de Jesus, Alfa, no tempo do entardecer, Ômega. Precisamos de revelação para isso, filho. Quando você tem revelação, essas coisas se tornam claras. Como isso é bonito. O Alfa, o Ômega, aquele que era, o que é, o que há de vir, a raiz e os rebentos de Davi. Escuta, era o Filho do Homem, era Jesus. Ele prossegue, o Filho de Deus, aí é o Espírito Santo na igreja. Outra vez, o Filho do Homem é o ministério do entardecer. São Lucas 17, 26 a 30, o ministério é em William Branham, o Filho do Homem. Não é? Branham não é o Filho do Homem, mas ele estava revelando, manifestando aquele ministério do Filho do Homem. Como Jesus manifestou como Alfa, agora Jesus manifestou como Ômega. E você tem... se eu digo isso para você, eu aprendi isso agora, enquanto eu estou lendo aqui. O ministério do Filho do Homem, ele disse que é 3 filhos, mas ele nunca esclareceu 2 vezes o ministério do Filho do Homem. Nós que estamos vendo aqui, ele revelando, primeiro, que ele mostra, era o Filho do Homem, Filho de Deus, Filho do Homem, outra vez, e será o Filho de Davi, que vai ser no milênio. Veja, se você não tiver esta revelação, você não vai conseguir ver o ministério do Ômega. Você falará bem do ministério do Alfa, de Jesus, mas você não saberá nada do Ômega. Porque o ministério Alfa foi Deus em carne, e o ministério Ômega é Deus em carne outra vez. É Filho do Homem, é Deus num homem. E ele escolheu Branham, um homem que as pessoas passaram por alto, que os Estados Unidos passou por alto, não pôde ver.
Agora deixa eu terminar com esse parágrafo, provando sua palavra, 221. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas, e todas as coisas que ele profetizou, de Lutero, de Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado. A lua desceu e foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro, aqui para nós. Foi quando Deus desceu e desenhou, lá no tabernáculo branco, aquelas 6 luas, que é exatamente as 7 eras da igreja. E a última ficou sem saber quem era. Se você pegar a era que foi traduzida lá pelos Estados Unidos, você vai ver que chega no final, não tem nome. Porque ali é onde é a era brana. Eles não podiam ter esta luz. E Deus veio e desenhou no quadro, na parede, no tempo do irmão Brana. Eles viram. Teve uma mão que desenhou para a morte, no tempo de Belsazar. Mas teve uma mão, isso foi lá no início da Era Gentia. Mas aqui no final da Era Gentia, a mão de Deus desenhou para a vida, mostrando as 7 eras da igreja e os seus respectivos mensageiros. E o último é Brana. Irmão Brana tinha Apostelias. Deus aí pôs Brana. Agora, você precisa de uma luz melhor? Ele diz, acabamos. Isso daí já passou. Lutero, Wesley, desenhou no quadro aqui, mostrou. Ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em São Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi Sodoma sobre a terra. Ele fez isso? Ele pergunta, ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível. Aí ele diz, agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta; o Filho de Deus, o Espírito Santo; o Filho de Davi para o milênio. Mas está faltando um Filho do Homem aqui outra vez. Porque ele veio como Filho do Homem nos dias de Jesus. Mas Jesus profetizou em São Lucas 17:26-30, que teríamos o ministério do Filho do Homem e porventura, quando ele viesse, acharia fé na terra? Não, só achou incredulidade. Jesus não achou fé também entre os judeus. Foi encontrar entre o centurião. Irmão Brana não achou fé entre os gentios. Cadê a fé dos gentios para crer no ministério, na manifestação do Filho do Homem, no entardecer, cumprindo sua palavra? Escuta, ele fala 3 nomes de filho, mas ele não disse 2 vezes Filho do Homem. Eu estou lendo agora, que agora eu entendo que é 2 vezes Filho do Homem. Por isso, que sendo 2 vezes Filho do Homem, é nome e novo nome. É uma manifestação em carne, Jesus, e esta última manifestação, ômega, que foi Brana. Então ele está falando assim, ó, deixa eu repetir para mim encerrar. Ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta; o Filho de Deus, o Espírito Santo, na igreja; o Filho de Davi para o milênio. Ele diz, mas no entremeio, esta conjunção entre Filho de Deus e Filho de Davi, aqui no meio, no entremeio, tem o Filho do Homem outra vez, que foi o ministério do irmão Brana. Agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Era quando ele estava na terra, sendo revelado. Revelar-se como? O quê? Não filho de Deus, filho do homem.
Se fosse filho de Deus, era para as eras. É filho do homem. Revelou no tempo do irmão Brana, Deus revelou como filho do homem. Amém? É bom. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta. Isto é bom entender. Guarde bem as Escrituras. O Senhor teu Deus te levantará um profeta. Está falando com o povo judeu. Do meio de ti, judeus. De teus irmãos, judeus. Como eu, judeu. A ele ouvireis. Era Jesus. Isso foi cumprido nos dias de Jesus Cristo. Não podemos misturar que foi Jesus e Brana. Aqui está tão claro. Está falando um profeta do meio de ti. Eles eram judeus. Era Moisés ali. De teus irmãos, judeus. O gentio nunca foi irmão de ninguém. O gentio era deixado de lado. Já é chamado gentio, gentinha, gente, nações. Mas os judeus era chamado de nação. Deus estava no meio deles. Mas quando eles rejeitaram a Cristo no Calvário, então Cristo passou a tratar conosco, porque aqui, a ele ouvireis. Quando é que eles ouviram? Entenderam a palavra? Não. Ouviram, mas não entenderam a palavra. Então, não misture a Escritura. Escritura que é para judeu, para gentil, é para gentil. Você não pode ter uma escritura de 3 anos e meio de tempo, tempos e metade de tempo. Você não pode ter uma escritura desta e colocar na noiva, porque isso é grande tribulação. A noiva na tribulação está na festa das bodas. As bodas foi aqui. Provando sua palavra, 236. As bodas, o casamento, foi feito pela mensagem do Filho do Homem. No entardecer, na América do Norte. Mas a festa é na glória. É ensinado pelo profeta. Leia 236, provando sua palavra. Ele diz, o casamento foi feito aqui. Ela está casada, ela está unida. Ela vai para a festa. Pai, agradecemos ao Senhor, porque a sua palavra é luz, é vida, esclarece, capacita cada um de nós para crer, para vermos esta realidade do Senhor para o nosso tempo. O Senhor manifestando como Alfa no nome e como Ômega no novo nome. E o Senhor tendo 2 manifestações de Filho do Homem e sendo 3 nomes de Filho. Porque o Senhor veio e manifestou 2 vezes o ministério do Filho do Homem no amanhecer e o ministério do Filho do Homem no entardecer. Estamos agradecidos por esta luz que está dentro da sua palavra, dentro da mensagem do seu profeta. Obrigado por tudo, que meus irmãos tenham luz para este dia final. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo.
o grande